Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus conosco a cada semana. O tema dessa semana é lidando com as dívidas. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dá nesses momentos que se servem. Guia-nos a estudar a Tua palavra, pedimos Suas bênçãos, Seu cuidado em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de dívida é algo que começa, né? A gente pode lembrar desde o Éden, desde que o homem, Adão e Eva, aceitaram, né, a tentação de Satanás, nós estamos com a dívida e no início era impagável, mas Deus traçou um plano, né, que nós sabemos que é o plano da redenção, para nos resgatar, né, e pagar essa dívida. Então, as demais dívidas também, financeiras, emocionais e seja o que for, elas também têm solução. E quem dá a solução é Deus. Então, a gente tem que ver os princípios que Deus estabelece para a gente não incorrer em dívidas, ou se incorrer em dívidas, nós conseguimos quitar essas dívidas da melhor maneira possível. Provérbios 22, verso 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Então, esse rico aqui nós podemos entender no sentido material, né? Mas também no sentido, né, do conhecimento, né, da questão também espiritual. Envolve também a riqueza, né, material, e também tem a riqueza espiritual, né, e tem a riqueza também de conhecimento, a ausência de conhecimento. Então, esse rico aqui, você pode expandir ele para vários aspectos. E também diz aqui, quem pede emprestado é servo de quem empresta. Então, se você também recebe um favor, você passa, né, ter também alguma dívida para quem aquele te deu o favor. E isso não é mal, isso não é um problema. O importante é nós quitarmos ou termos condição de quitarmos as nossas dívidas. Deuteronômio 23, verso 19 e 20 diz: ao teu irmão não emprestará com juros. Então, irmão de fé, irmão de igreja, irmão familiar, aquelas pessoas que você tem em consideração como irmão, Deus diz aqui que nós não deveríamos emprestar com juros. Nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Então, o empréstimo com juros, nós já sabemos que existe. Diz, ao estranho emprestará com juros. Então, as pessoas que você não tem tanta afinidade, não tem tanta ligação, aqui diz que é permitido emprestar com juros. Porém, a teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra a qual vais possuir. Então, é um princípio. Então, familiar, um amigo, alguém que você tem um grande vínculo, se fosse fazer um empréstimo, que não tenha usura, né? Salmo 37, 21 diz também que o ímpio toma emprestado e não paga. Então, o ímpio aqui é a pessoa, né, que conhece a verdade, conhece os caminhos corretos e rejeita esses caminhos. E diz aqui que ele toma emprestado e não paga. Então, a gente tem que ter muito cuidado para pagar nossos compromissos. Às vezes pode ter dificuldades nesse processo de pagamento, mas nós devemos, né, fazer o melhor possível. E diz aqui, mas o justo se compadece e dá. Então, quem é justo perante Deus é quem segue ao que Deus ensina, segue os princípios que Deus estabelece. Deuteronômio 24, verso 10 diz assim: quando emprestares alguma coisa a teu próximo, isso aqui próximo é alguém, né, que é um familiar, um amigo, alguém que tem vínculo grande, né, que você não entrarás na sua casa para lhe tirar o penhor. O penhor é alguma coisa que a pessoa deixou como algo, né, que você quitaria aquela dívida caso não pagasse. Então aqui diz que nós não devemos, né, causar essa dificuldade maior ainda para a pessoa, né, que tomou o empréstimo. Êxodo 22, 25 fala: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, e não lhe imporeis usura. Então, aqui, novamente, né, ao pobre, aqui, Deus está dizendo que nós devemos emprestar a ele sem impor a usura. A usura aqui seria os juros, né, para que ele tenha condição de pagar de maneira mais fácil.
Provérbios 22 diz: não roubes ao pobre, porque é pobre. Então nós devemos ter muito cuidado, né? Só porque a pessoa é pobre, tem poucas condições, né? E aqui tem a pobreza, né, espiritual, também tem a pobreza material. Então, não roubar o pobre, porque ele é pobre. Nem atropeles na porta o aflito. Quer dizer, atropelar é você passar por cima, né, sem ter nenhuma consideração da pessoa que está aflita. Isso são princípios que Deus quer que nós sigamos, para que nós possamos viver melhor, para que nós também possamos ser abençoados por Deus. Provérbio 19:1 acima de tudo, esse é um dos provérbios principais. Diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábio e tolo. Então, o importante, mesmo sendo pobre, é você manter sua integridade. Assim também, se você alcançar a riqueza. Esse é um dos principais princípios que nós temos que seguir. Integridade significa inteiro. E esse inteiro está relacionado a quê? Em fazer a vontade de Deus. Então, problemas com as dívidas. Todos nós temos problemas com dívida. Alguns nascem, né, com muitos infortúnios. Tem mais dificuldades, né, de recuperar, né, de se manter. Mas mesmo assim não deve desanimar nem desistir. Deuteronômio 28, verso 1 a 2 diz: e será se ouvires a voz de Yahvé teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. Então Deus nos deu os mandamentos e disse: se a gente for ficar atento à voz de Deus, né, a voz do nosso Senhor, desse Deus Yahvé, o Yahvé teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então Deus vai traçar um plano, vai guiar você de forma que você vai ser exaltado. E diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, se você quer ser abençoado, então eu também quero ser abençoado. O principal que é ouvir a voz de Deus e obedecer à vontade dele. E aí as bênçãos virão. Malaquias 3, 10, 11, uma das coisas que Deus pede que nós tenhamos atento é a questão do dízimo e a oferta. E aqui diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui a casa do tesouro hoje é a igreja onde você congrega, onde você faz parte, né, da comunidade da fé, para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento está relacionado com os obreiros, com os pastores, né, com as pessoas que são ligadas diretamente na pregação do evangelho. Como você não está, Deus pede que você mantenha esse povo. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Então Deus promete que vai abrir as janelas e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Então aqui nós podemos ver que Deus é a promessa condicional. E se você cumprir, fizer sua parte, Deus vai fazer a dele. E Deus diz mais, que por causa de vós repreenderei o devorador, ou seja, a destruição que pode vir a você. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui expande também para nós, com o nosso trabalho, né? Nossas atividades dia a dia. Também Deus vai repreender, né, esse devorador. E acima, né, do princípio, né, para que você resolver os seus problemas com a dívida, Deus diz que é Mateus 6,33, né, além de devolver o dízimo, né, e dar a oferta, e ajudar a causa de Deus, Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que a gente busca o reino de Deus? Seguindo os caminhos que Deus quer que a gente trilhe, né, na pregação do evangelho. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, a gente tem que deixar de ser ansioso e aprender a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades e problemas que nós temos, ou estamos passando. Eu tenho problemas que eu estou passando há muito tempo, né? Mas não posso desistir nem desanimar por causa disso. Basta cada dia o seu mal, né? Hoje eu faço a minha parte, amanhã eu oro novamente e peço sabedoria a Deus para poder fazer o meu melhor. Eu espero também que você siga esse caminho. Então, seguindo conselhos piedosos. Conselhos piedosos são conselhos que vêm de Deus, de pessoas que têm experiência, que podem também lhe ajudar a resolver. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Então, a gente não pode também estar a vida buscando, né, adquirir riquezas financeiras, né, porque a gente não pode servir a dois senhores.
Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí Deus diz aqui, ó, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui está mais relacionado com a riqueza, né? O poder da riqueza. Mas, na verdade, aqui Mamon é um deus que existia, né? Os povos, né, pagãos, né, adoravam. 1 João 2, 15, 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, que mundo é esse aqui? Porque Deus criou a gente, né, e nos colocou no mundo. Não é o mundo físico, material que Deus criou. Esse mundo aqui é o sistema que Satanás governa. Satanás governa a Terra, estabeleceu um mundo, né, ou seja, um sistema, e ele mesmo explica para Jesus, se a gente pode ver aqui, relembrar, né? Pode relembrar aqui, ó, vamos ver aqui a passagem. Aqui não é Lucas, não, vai estar em. Era para ser Lucas, Lucas 4, né? Lucas 4, verso 5, ó, diz que Satanás pegou e levou Jesus a um alto monte, né? E num momento de tempo, todos os reinos do mundo mostrou para Jesus. Aí ele disse o quê? E disse o diabo: dar-te-ei, ó, todo este poder, né? E sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então, Satanás é o governante. E ele diz: portanto, se tu me adorares, tudo será o quê? Teu. Então, nós temos que entender aqui, o que está sendo dito é que esse mundo aqui que Satanás estabeleceu, nós não devemos amar esse mundo, nem as coisas desse mundo que Satanás estabeleceu. Se alguém ama esse mundo, né, o amor do Pai não pode estar nele, porque não dá. Ou você é guiado por Deus ou é guiado por Satanás. Porque tudo que há no mundo, ó, nesse mundo que é o sistema que Satanás estabeleceu para governar a Terra, a concupiscência da carne, ele usa a concupiscência da carne, ou seja, envolve, né, prostituição, orgias, né, bebedeiras, né, drogas, né, diversas atividades, né, que você faz no seu corpo. Concupiscência dos olhos é a cobiça, né, e tem também, né, a cobiçar, né, as coisas do próximo, a mulher do próximo, envolve os olhos, né? E a soberba da vida, né, as pessoas que alcançam, né, poder de forma arrogante, né, e usa esse poder, né, de forma, né, que prejudicar os demais. Diz que não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Esse mundo vai passar. Satanás vai, o governo dele vai acabar. E a sua concupiscência, essa concupiscência o quê? É a paixão descontrolada. Existem paixões naturais, né? Desejo de comer, né? Desejo, né, de ter casar, desejo de ter relação, né, sexual, são paixões naturais, mas quando ela é de forma desenfreada, sem controle, vira o quê? Concupiscência. É algo que passa a ter controle sobre você. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você tem que lutar cada dia. Eu estou lutando para deixar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todo dia a gente tem que estar lutando. Você tem que tomar essa decisão de estar lutando todo dia para poder permanecer em Deus e não no mundo. Deus fala aqui em Salmos 50, 14 a 17, que nós devemos, né, se comprometer com Deus, tomando decisão, assim como ele tomou decisão para conosco. E diz: oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo teus votos, né, e invoca-me no dia da angústia. Então, sacrifício de louvor que envolve o louvor a Deus, né, na música, né, a vida que nós vivemos, né, é uma vida de sacrifício, é um louvor a nosso Deus, se nós fazemos a vontade dele. Pagar a Deus os nossos votos envolve o que? Os dízimos, ofertas, né, e outros votos, decisões que você toma também para ajudar a Deus, a causa de Deus. Invoca-me no dia da angústia, né? Esse dia da angústia com certeza vai vir para mim e para você, se já não chegou. E Deus diz que vai nos livrar, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas Deus diz: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos? Tem algum, o ímpio ele recita o estatuto de Deus, ó, interessante, né? Ou seja, ele sabe qual é a lei de Deus, ele sabe o que está escrito na Bíblia. E eu posso dar exemplo, né? Os papas, né, como Francisco, né, Bento XVI, conhecem muito bem a Bíblia, né, a lei, mas infelizmente ensinam as pessoas não a obedecer a lei, nem a Bíblia. Então,
Deus faz uma pergunta aqui. Essas pessoas, né, que recitam, né, os estatutos deles e toma a minha aliança na tua boca, né? Para Deus isso aí não tem valor. Diz, visto que odeias a correção. Como é que a gente mostra que odeia a correção? Quando a gente lê a Bíblia e não segue o que Deus está dizendo. Mostra que a gente não odeia a Bíblia. Odeia ao Deus, né? Que é o autor da Bíblia. E diz, lança as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conhece a verdade e não segue, a gente está lançando as palavras de Deus para trás da gente. Nós estamos o quê? Sendo ímpio. Mas e nós cometemos pecados? Cometemos, então a gente tem que confessar os nossos pecados e continuar a trilhar o caminho para fazer a vontade de Deus. Esse não é o ímpio. Quem faz isso, a Bíblia diz que é o justo. É aquele que confessa os pecados e busca cada dia seguir a vontade de Deus. Salmo 50, 23 diz assim, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E aqui envolve a vida, né, de sacrifício, vai ser um louvor que você está dando a Deus. E que sacrifício é esse? Porque fazer a vontade de Deus hoje envolve sacrifício. Porque quem governa a terra, que nós vimos aqui, é Satanás. Então ele não quer que a gente faça a vontade de Deus. E aí isso traz grandes dificuldades para nós. Mas mesmo assim a gente tem que tomar a decisão de seguir a vontade de Deus. E diz, aquele que bem ordena o seu caminho. Como é que a gente bem ordena o caminho? Seguindo a palavra de Deus. Né? Ao seguir a palavra de Deus, nós somos o quê? Nós estamos ordenando o nosso caminho. E aí nós podemos ver que Jesus fala bem aqui, ó, como é que nós somos transformados, santificados. Está lá em João, né? Evangelho de João, João 8, né? Não, João 17, né? 17. João 17, 17. Ó. João 17, 17 diz assim. João 17, 17. Ó. Jesus diz, santifica-os na tua verdade e a tua palavra é verdade. Então, essa transformação que está escrita aqui ocorre quando nós lemos a Bíblia e somos transformados. E aí sim, nós usaremos sacrifício de louvor para Deus. Porque aí nós estaremos ordenando bem o caminho que nós estamos seguindo. Porque nós estamos seguindo o quê? A Jesus e a palavra dele. E Deus disse, se você fizer isso, Deus vai te mostrar a salvação dele. E Jesus também revela que caminho é esse. Está lá em João 14, né? Verso 6. Né? João 14, verso 6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Bem ordena o seu caminho. E que caminho é esse? Jesus. Seguir Jesus. Você vai seguir o que é a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. E aí você vai alcançar o que? Vida. E Jesus disse que você vai alcançar, ou chegar ao Pai. Porque ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, esse é o caminho que nós temos que trilhar para nós nos livrarmos das dívidas. Que dívida é essa? Primeira dívida é do pecado. Nós temos que estar confessando diariamente nossos pecados a Deus para que essa dívida seja quitada. Essa é a dívida principal que nós temos que quitar e ela tem que ser diariamente. 1 João, capítulo 1, explica justamente isso. Ó. 1, verso 7. Olha aqui. 1, verso 7 diz, mas se andar... Aqui, ó. Não, melhor o verso 8. Se dissermos que não temos pecado, ó, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então, nós somos pecadores, mesmo seguindo a Deus e a Bíblia, somos. Por isso, nós temos que fazer aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, temos que confessar os nossos pecados. Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda justiça. Isso é a maravilha. Deus não só perdoa, mas nos purifica. Porque purificar é transformar, limpar, santificar. Aí diz, se dissermos que não pecamos, fazemos o quê? Mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós não pensamos que estamos bem ou em situação muito boa. Todo dia nós vamos estar numa situação boa quando a gente confessar nossos pecados a Jesus e decidir seguir a palavra de Deus.
Então, como é que devemos sair das dívidas? Aqui tem um caso, né, da mulher que tinha uma dívida, grande dívida, que o marido dela faleceu, e ela explicou, né, teve contato com o profeta Eliseu e disse: uma das mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que teu servo temia Yahvé. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser servo. Naquela época, né, se você não conseguisse pagar, levava os filhos como escravo. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Né? Eliseu não tinha solução, mas Deus deu a solução. Diz-me o que é que tem em casa. Então, meu irmão, talvez você não tenha nada, mas você tem alguma coisa na sua casa que você pode usar para adquirir novo recurso, novo dinheiro. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ela tinha, aparentemente não era nada, mas com Deus pode se transformar em muita coisa. Ó. Então ele disse: Vai, pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Deus fez um milagre e jorrou azeite, e ela conseguiu o quê? Vender o azeite, né? E quitar as dívidas. Né? Então, às vezes, a gente tá com um emprego que a gente vai ter que arrumar outro emprego, arrumar uma outra atividade extra para poder quitar a dívida que nós temos. Eu tenho também buscado, né, fazer esse tipo de atividades. Né? Além da atividade que eu desenvolvo, eu tenho que também me preocupar em fazer alguma outra coisa para poder ter uma renda extra, né? E de modo que essa renda ajude, né, a complementar, né, as necessidades que aparecem no dia a dia. Às vezes vem uma doença repentina, né, que você nem se preparava, morre um familiar que você vai ter que ajudar a resolver os problemas financeiros. E aí, por isso, você tem que estar planejando, né, ter novas fontes de recursos. Ore a Deus para te abençoar com o dom que você tiver. Às vezes, né, vai ser fazer um pão, né, vai ser trabalhar, né, de babá, ou fazer limpeza, fazer alguma atividade, né, extra, né, que você consiga, né, se desenvolver, que você alcançou tem essa habilidade e consiga adquirir novos recursos. Aqui diz: muitíssimo não se tem educado o bastante para manter suas despesas no limite do seu rendimento. Outra coisa é buscar pagar as dívidas, quitar a dívida que a gente está, mas se organizar para manter as nossas despesas, né, dentro do limite do rendimento. Quando você já está em dívida, você já não está em situação crítica, você não está nisso aí, mas você vai ter que buscar pagar as dívidas e fazer, né, criar uma nova forma de vida, onde que a sua despesa não ultrapasse, né, o que você recebe. Né? Infelizmente, o Brasil está indo no caminho errado novamente, né, nessa nova gestão, porque já adquiriu uma dívida, né, de 200 bilhões, né, acima, né, do teto, e isso vai trazer problemas para o próprio Brasil, porque nós vamos ter que pagar essa dívida em algum momento. Os juros vão aumentar, vai acontecer algum problema. Então, não pensamos, né, que adquirir recursos, né, sem trabalho não vai vir a conta vai vir. Não aprende a ajustar-se às circunstâncias e torna a tomar empréstimo. Então, às vezes, você toma um empréstimo, né, e para pagar aquele empréstimo, você toma outro. Eu passo por esses problemas. Eu tenho tido problemas relacionados com isso aqui. Tenho orando a Deus para que eu possa resolver. E ainda não consegui resolver também. Mas sei que com Deus eu vou resolver. Então, tome o menos quantidade de empréstimo possível. E logo que você conseguir adquirir recursos, guarde uma parte do dinheiro para pagar esse empréstimo, reduzir esse empréstimo que você tem. E aí você vai conseguir melhorar a sua vida. E aí, para que a gente não vive sobrecarregado de débitos e, consequentemente, fique o quê? Desanimado. No Lar Adventista diz aqui também: deveis considerar que uma pessoa não deve dirigir seus negócios de modo a incorrer em dívida. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer acordos, né, para não incorrer em dívida. Alguns entram, né, em situação de especulação, né, e arriscam o dinheiro que tem e terminam perdendo esse dinheiro todo e entram em dificuldades. Então, devemos andar, né, com sobriedade, com equilíbrio, né, e com prudência. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu aqui na rede que Satanás prepara para as almas. Então, uma das redes que Satanás prepara para todos nós é a dívida. Aí tem a dívida do pecado, a dívida financeira, dívidas e mais dívidas que nós temos adquiridas. E esse sistema de governo hoje mundial, o sistema do mundo, foi criado, né, para manter a população endividada. Infelizmente, e aí faz com que a gente seja escravizado. Decida nunca incorrer em outro débito. Então, primeira coisa, as coisas essenciais que você vai
Só adquira as coisas essenciais para não incorrer em novos débitos. Nega-te 1001 coisa antes de entrar em outra dívida. Então, o que é entrar em outra dívida? É você comprar algo desnecessário que você não tem condição de pagar naquele momento. Essa tem sido a maldição da tua vida, entrar em dívida. Evita, como evita o quê? A varíola. A varíola aqui é uma doença, né? Muito séria que tinha naquela época, né? E a irmã White explicou isso. Então, como é que temos que ter muito cuidado, né? Que também, quando está em dívida, não tentar, né? Entrar em jogar em loterias, ganhar dinheiro de maneira fácil, né? Porque esse fácil é situação, né, de armadilhas. Provérbio 17:18 diz: o homem falto de entendimento compromete-se, né? Ou seja, pegue um imóvel, né? Vai e faz um jogo, faz uma aposta, né? E termina perdendo tudo, ou até aquilo que ele não tinha, ficando também por fiador na presença do seu amigo. Então a gente tem que ter muito cuidado também com a questão de ser fiador, porque às vezes é situação de muita complicação que você vai trazer para a sua vida. Fiador é alguém, né, que assina, né, ser responsável por outra pessoa, né? E se ela não pagar, você vai ter que pagar. Então tenha muito cuidado. Só faça isso, né, se for extremamente necessário. Provérbios 22, 26 e 27 diz: não esteja entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, deixarias que tirassem até a tua cama debaixo de ti. Então você só entra como fiador se você tiver certeza que você consegue pagar, mesmo se aquela pessoa não pagar. Provérbios 28, 20 diz: um homem fiel será coberto de bênção. Fiel quem? Fiel em relação a Deus. Mas o que se apressa em enriquecer, ó, não ficará impune. Então tem pessoas, né, que querem enriquecer de forma rápida, né? E é muito difícil eles prosperar. 1 Timóteo 6,9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Então, Satanás às vezes usa muito também a tentação de ser rico, você cair em tentação. Torna-se em laço muitas concupiscências loucas e nocivas, ó, que se submergem homens na perdição e na ruína. Então, Satanás usa a dívida, usa também a riqueza como tentação para a perdição das pessoas. Aqui, o Espírito Profecia diz: alguns se lançarão em lisonjeiros esquemas especulativos, ó, de fazer dinheiro. Então, tem às vezes pessoas, né, que acham que vai ganhar com grandes investimentos, né? Eu me lembro, né, que teve uma época, né, de um avestruz, o ovo do avestruz, que o pessoal queria vender, e eu falei: rapaz, com seus amigos, ó, rapaz, isso aí é golpe, não entra nisso não. Perderam 50 mil reais, alguns, outros mais de 20 mil reais, né? Com esse tal desses ovos, né, que ia dar muito dinheiro, recurso. Agora já tem o Bitcoin, né? Muitos estão se envolvendo em Bitcoin, é situação de perigo. Situação segura é o quê? É plantar, colher, vender, construir, né? Reformar, né? Coisas, né? Trabalhar e receber fruto disso. Demora, mas é a maneira correta. Então, alguns entram em esquemas especulativos de fazer dinheiro e outros imediatamente pegarão o espírito de especulação. Então, fica se arriscando cada vez mais, até perder tudo. E isso é justamente o que eles querem. Se empenharão em ramos de especulação que afastam a mente do sagrado. No final, você vai se afastando de Deus. Satanás vai te afastando de Deus. E o preparo essencial que você tinha que fazer, você vai estar envolvido com essas especulações financeiras. Então tenha muito cuidado, porque haverão de vir provas para todos nós nesses últimos dias. E elas já chegaram. Todos nós estamos passando dificuldades e vão aumentar as dificuldades. Aqui Deus fala que existia um plano do povo de Israel, né? Hoje nós não temos a nação de Israel, mas ainda pode usar os princípios, né? Pelo menos na igreja, né? E no ambiente, né? Da família. Diz que ao fim de 7 anos você fará a remissão. Que remissão? A pessoa contraía um empréstimo, né? Uma dívida e ia pagando. Se não conseguisse pagar depois de 7 anos, Deus dizia que remia, ou seja, quitar a dívida. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é prevale. Isso aí é algo que Deus tinha planejado dentro do povo de Israel, como se fosse uma bênção. Mas hoje é muito difícil, né? Alguém, né, depois de 7 anos, vir dizer que você não precisa mais pagar a dívida que tem. Né? É muito difícil. Né? Então, você pode fazer isso pelo menos com um familiar,
um amigo, alguém muito chegado seu, que você vê que está em dificuldades. Né? Do estrangeiro você vai exigir, né? Mas o que tiver em poder do teu irmão, tua mão remirá. Exceto quando não houver entre ti pobre algum. Ou seja, se todo mundo tiver rico, todo mundo tiver dinheiro, então você pode pagar sua dívida, pague. Né? Então, aquele que tem condição de pagar, deve pagar. Pode até demorar um pouco mais, mas que pague. Pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuir. Se somente ouvires diligente a voz do Senhor teu Deus para cuidares de cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Então Deus fala que isso aqui é um mandamento. Você vê que a pessoa está se esforçando, está lutando, não conseguiu te pagar, faça um acordo com ela para ela quitar isso aí no período mais rápido possível. E se for possível, né? Remir. O que é remir? O restante, Deus está na mão de Deus. Isaías 49, 24, 25 diz: porventura, né? Tirar-se-ia a presa, né? Ao poderoso, ou escaparia os legalmente presos, né? Nós estamos presos em alguma dívida, no mínimo a dívida do pecado. Mas Deus disse que, para a pergunta aqui, podes, o poderoso aqui é Satanás. Deus dizendo aqui que a presa que está nas mãos de Satanás pode escapar, mesmo aquele que está legalmente endividado? Deus diz sim, por certo que os presos se tirarão ao poderoso. Então Deus diz que vai nos tirar das mãos de Satanás. Amém? Louvado seja nosso Deus. A presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo e os teus filhos eu remirei. Louvado seja nosso Deus. Mesmo com dívida, busque pagar suas dívidas, faça um acordo com o seu credor para ir pagando da melhor maneira possível, faça o seu melhor, mas tenha certeza que a maior dívida é o pecado e que um dia Deus vai nos remir disso. Que Deus, né, te dê poder e força para você continuar no caminho dele. Jesus disse aqui, ó, João 8, 34, 36, e essa palavra serve para mim também, ó. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós todos somos servos do pecado. Mas nós estamos lutando. Desde que batizamos, aceitamos Jesus como Salvador, nós somos agora justificados, ou seja, justos. Não somos ímpios. Nós estamos no caminho da salvação. E diz: ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Quem é o filho aqui é Jesus. E aqui Jesus diz algo para mim e para você hoje. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Você quer ser livre? Eu quero. Eu tenho pedido a Deus para me livrar, para me libertar, para me dar as condições de quitar minhas dívidas, né? Seja espirituais, seja dívidas materiais, seja dívidas, né? Da forma que for a dívida, que Deus me dê condições, né, de quitar essa dívida. E que Ele me liberte, me dê a libertação. E você também pode clamar a Ele por libertação. Ele vai criar as condições, fique atento. Deus vai fazer surgir oportunidades de você conseguir quitar suas dívidas, tanto espirituais. Espirituais, Deus já deu o caminho, né? Confessar os pecados, aceitar Jesus, crer nele, ser batizado. Essa é a forma de quitar. Que a dívida maior é essa. E as outras formas, dívidas materiais, emocionais, tá? Deus também deu a solução. Está na palavra dele. Para finalizar, nós podemos fazer isso aqui. Faze com Deus um solene concerto de, com a sua bênção, pagar tuas dívidas. É isso que eu tenho feito com Deus. Eu fiz um concerto com Deus, né? De pagar as minhas dívidas. Ninguém dever coisa alguma. É isso que eu peço a Deus. Não morrer, não vir, descer ao pó com dívidas, né? Sem ter pagado minhas dívidas. Nem com Deus, nem com os homens. Ainda que tenhas que viver pão e água. O que é viver pão e água? É reduzir o máximo possível as coisas, né, que você vive. Viver da maneira mais, né, sóbria possível para poder pagar suas dívidas. E aí vamos ter que controlar os gastos, né? É tão fácil, ao preparar a mesa, ó, tirar do bolso dinheiro para os extraordinários, né? Então, algumas coisas você tem que colocar na poupança. Cuida do pouco e o muito cuidará de si mesmo. As coisas que você tem, zele, guarde, para que dure.
e você seja, né? Deus te abençoe e você permaneça com aquela coisa, sem a necessidade de comprar novamente. Diz aqui, é uma moedinha aqui e uma moedinha ali, ou seja, essas moedinhas são as coisas que você podia, né? Não precisava comprar e você gastou, né? Com essas moedinhas. Gasta para isto, aquilo e aquele outro, e logo se soma muito gasto. Então, você nem percebe. Eu vejo as contas que eu faço, né? Sai algum dinheiro aqui, o dinheiro aqui, rapaz, já deu tudo isso, e é. A gente pensa, né, que coisa pequena, mas no final fica grande. Nega o eu e ao menos quando está rodeado de dívidas. Não vaciles, não desanime, nem desista. É isso que é importante. Não vacile, seja prudente, não desanime e não desista. Siga em frente. Nega teu gosto, nega com descendência com apetite, ou seja, o apetite é paixão. Ou seja, eu quero um carro novo todo ano, eu quero, né, trocar a bicicleta, né, todo ano, eu quero reformar a casa todo ano. Nega, faz o melhor e deixa somente o que for necessário. Economiza teu dinheiro e paga as tuas dívidas. Esforça-te para pagá-las o mais depressa possível. Então, esse mais depressa que à medida que Deus também vai te abençoando. Se você fizesse solene conceito. Quando puderes apresentar-se novamente um homem livre, ó, não devendo nada a ninguém, terás alcançado uma grande vitória. Amém? Você quer fazer esse concerto com Deus? Eu fiz esse concerto com Deus. Que Deus te abençoe. E que você possa dar um testemunho de vitória para a honra e glória do nome dele. Já desejo, né, a ti um bom fim de semana e um feliz sábado. E começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.